Oi, pessoal que curte o Leia Aqui Brasil, um ótimo domingo para todo mundo. Bem, e faltando agora 2 dias para as eleições, 40 milhões de eleitores já colocaram o seu voto na urna. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos, entre as tantas diferenças que existem no sistema eleitoral americano, existe o chamado early voting. Na maioria dos estados é possível votar durante um determinado período antes do dia da eleição. Alguns estados permitem até que o eleitor vote pelo correio, que ele pode mandar o seu voto pelo correio. Uma outra coisa interessante é que também a maioria dos estados permite que, se o eleitor quiser mudar o voto, ele pode. Digamos que ele tenha votado antes ou mandado o voto pelo correio e depois mudou de ideia, não tem problema, ele vai lá no dia da eleição e muda o seu voto. Bom, vamos falar um pouquinho então do que aconteceu até agora. 40 milhões de eleitores já votaram. Os críticos desse sistema dizem que o early voting não é muito legal, porque até o último momento alguma coisa pode acontecer que mudaria a opinião do eleitor. Mas o objetivo dessa lei é que as pessoas tenham mais oportunidades, mais datas para poder fazer o seu voto. Bem, então vamos falar do que a gente sabe até agora sobre o early voting. Em Massachusetts foi a primeira vez, aliás, que o early voting foi permitido. A gente sabe que o voto dos eleitores negros foi até agora no early voting menor do que o esperado. Entretanto, o voto entre os hispanos foi maior nesse período de early voting do que nas últimas eleições de 2012. Hillary Clinton continua na frente, mas durante o early voting, Trump ganhou terreno e muito. Claro que a gente só vai ter o resultado final depois do dia 8, e Hillary continua na frente, tá, gente? Mas o Trump ganhou, sim, terreno. Olha só, no estado da Carolina do Norte, ele, há uns 10 dias atrás, estava perdendo para Hillary por mais de 20%. Atualmente, depois desse período do early voting, ele perdeu, mas apenas por 9%. Ou seja, ele estava perdendo por 20% e agora está perdendo por apenas 9%. Isso na Carolina do Norte. Em Nevada, a Hillary está ganhando, mas a porcentagem a favor dela também diminuiu e agora está apenas 4%. Colorado, 1%. A tão importante Flórida, né, considerada fundamental para os dois lados. Tem praticamente um empate lá. A Hillary está ganhando, mas num total de 6 milhões de eleitores que já votaram, ela tem uma vantagem de 7 mil votos. Em New Hampshire, o Trump está na frente. 1,5%, considerado ainda um empate técnico, mas está na frente. Esses são os resultados, então, que a gente acompanhou até agora, nesse early voting, nesse período. E agora é dia 8, ir lá votar, comparecer às urnas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.